Kemuel, olha, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: você sente que hoje, comparado lá atrás, né? Você é da turma de dezembro, e aí, comparado lá atrás, você acha que hoje você sente que você consegue avaliar melhor, avaliar e tratar melhor, especificamente a pessoa idosa, em relação à Sim, fisioterapia? O que que você sim, sente? claro. Sim, sim, ajudou bastante, né? Deu uma luz ao atendimento, né? Porque é um grupo diferenciado, né? Então, é diferente de uma pessoa mais jovem, Ó, né? O paciente idoso, ele tem outras interferências, né? Cognitivas, né? Tanto de saúde, que ele sabe que o organismo tá, não é tão forte como antes, né? Existe ali a degeneração natural mesmo, mas, assim, me deu uma luz muito grande em relação a esses pontos que a gente, assim, não vê numa pessoa, né, jovem e tem que ser observado no idoso, né? É diversos outros fatores. verdade, isso mesmo. Falou perfeito, né? Que a gente fala, até tem uma frase muito bacana que eu gosto de falar, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que não dá para tratar, da mesma maneira que a gente não trata uma criança, né, como se fosse um adulto pequeno, a gente também não pode tratar uma pessoa idosa como se fosse um adulto velho. Não é bem assim. A gente tem que entender justamente todo esse processo do envelhecimento. Onde você mais atende hoje? Você continua atendendo onde? Me fala um pouquinho. Hoje é meia meia, né? Hoje eu atendo domiciliar, né? Atendimento domiciliar, particular, e atendo o meu trabalho que é dentro de um hospital, né? E comparando com antes, como é que você acha que tá melhor em relação à parte particular? Porque o hospital hoje, lógico que dá para você incrementar, implementar também muita coisa do curso dentro do hospital, mas acredito eu que dentro dos pacientes domiciliares, né? Acredito que possa ser um pouco mais, enfim, dá para aplicar ainda mais. O que que você acha? No caso do atendimento do particular, Particular, sim, domiciliar? claro. O atendimento particular dá para a gente implementar melhor as condutas, né? O hospital ele já tem uma rotina, né? Existe outro tipo de atividades, relatórios, né? Que precisa ser realizado. Existe uma meta, né? Ali também mais estabelecida, uma situação organizacional, né? Da própria empresa. Uhum. E no atendimento ao paciente em si, né? Como você consegue dar uma atenção melhor, um tempo melhor e implementar mais ferramentas, né, implementar mais atividades, e isso ajuda o ambiente residencial, o ambiente de estar no seu lar, o paciente se sente melhor, se sente mais confortável, não tem aquela pressão do hospital, né, o psicológico dele está melhor, né, porque está na sua residência junto com seus entes queridos, então isso ajuda bastante, a presença da família, ele ajuda muito, né, o incentivo da família no tratamento do paciente, eu vejo que isso tem melhorado bastante, sabe, isso ajuda a gente a implementar as condutas. Isso, Não deixa o paciente estressado, né? Aquele tanto de gente entra, sai, faz aquilo, aquela correria para fazer aquilo, porque o pessoal precisa fazer a medicação. Então, residência não se compara ao atendimento na própria casa do paciente. bacana, isso é muito diferente mesmo. E realmente, cara, atendimento domiciliar, o paciente está na casa dele, é outra realidade, né? É, se sente Beleza. mais à vontade, não tem aquela pressão, né, do hospital, né? Com relação ao relatório mesmo, você falou do relatório do hospital. Me diga uma coisa, com base no desafio, eu lembro que você participou do primeiro desafio da minha primeira AGA, né? O desafio da avaliação multidimensional. Isso. Foi bacana participar do desafio? Top, nossa, adorei, né? Expor o seu caso, escutar o caso de outros colegas, te dá uma luz, né? Porque se vocês, às vezes pode ter uma disfunção parecida um com o outro, né? Mas às vezes tem um déficit cognitivo, o outro não tem, né? Então como que você vai trabalhar? Então, às vezes eu não peguei aquele paciente com fratura no quadril, né? Mas dá para a gente perceber que, olha, como que seria a reação do paciente, né? A mobilidade desse paciente é diferente, né? Então isso ajuda bastante, porque no momento que eu pegar um paciente, opa, artrose de quadril, né? Foi uma cirurgia. Não, peraí. Não, eu lembro que na avaliação, né? Na AGA, né? Minha primeira AGA, tinha um caso assim, né? E você consegue, né?
como fala, você consegue enxergar, né, o que o colega tinha explicado lá antes com o que você está praticando ali, né? Então, isso acho que enriquece mais o conhecimento, né? Compartilhar os casos ajuda a você pensar, né, e imaginar como é que está sendo essa conduta. Bacana, bacana. E conseguiu colocar em prática toda a avaliação sem deixar, ou seja, sem ficar com aquele monstro de que a água é muito grande, né? Isso aí, é isso aí. Conseguiu. E o relatório te ajudou de alguma forma? Está conseguindo colocar em Ajudou. prática? Nossa, ajudou muito, muito, muito. Né? É um resumo e uma folha que você tem ali, né? Então dá para você já implementar. Você olha para o relatório, olha para o paciente e vai. Dali você já próprio, você já sabe onde que. Né? O relatório, como fala, o relatório é um resumo, né? Então, quando você. Opa, ele não foi bem nisso aqui. Se eu chego lá no teste do paciente, vamos ver onde que ele foi mal aqui. Vamos trabalhar em cima disso aqui, então. Né? Então, isso ajuda a você comparar período, né, que ele começou, o período que ele, o quanto ele evoluiu, né, e o que ele pode ainda melhorar, né. Então isso aí foi muito bom. O relatório te dá um parecer muito bom assim, da situação anterior, né, a presente e o que você quer mais futuramente. Então isso ajuda bastante. Eu acho que eu emiti para médico, emiti para a família, né. Então acho que eles me viram de uma maneira diferente, né. Porque assim, acho que eles nunca tinham estado com a maneira assim, não, peraí, o profissional está me dando um relatório, ele está fazendo o negócio direitinho, ele está comparando, ele está testando, né, e realmente ele vê, opa, peraí, né, até meu caso mesmo, que a paciente queria diminuir a quantidade de fisioterapia, né, eu até falei, olha, só está com risco disso aqui, pela nossa avaliação que nós fizemos, a senhora precisa melhorar isso aqui. Então, assim, não estou te dando alta, mas o que eu digo é que ela precisa fazer mais fisioterapia. Então não te dá, a gente só está diminuindo os dias de atendimento, mas a senhora precisa de mais. Né? Então isso tinha mostrado para ela isso já. Né? Depois aconteceu o episódio e aí não falou mais, não. Então vamos levar então a fisioterapia então, nessa quantidade que eu acho que vai ser bom. Aí eu falei, então tá bom. E tem evoluído, graças a Deus tem evoluído bastante. Eu lembro do seu caso, É. literalmente matou a cobra e mostrou o pau, né? É isso aí. E hoje eu faço as avaliações relatórias e mostro para ela, vamos ver aqui onde a senhora melhorou. Sento com ela, né? Olha, como é que, né, uma semana eu faço, né? Não posso, como eu gosto de ver com calma, passar limpo, né? Claro. Fazer as anotações e fazer o relatório, e aí semana que vem a gente vai sentar e conversar sobre o que a gente fez hoje. Né? Aí lembra aquele teste que a gente fez, ela ficou assim, assim, então a gente precisa melhorar isso aqui. Aí que mostra, anteriormente tinha tanto, olha como que a gente já ganhou, né? E uma coisa interessante, né, que você falou sobre a questão do que ela quer, né, o sonho dela, Isso. né? Qual o sonho que você quer? Então isso foi um incentivo o paciente, assim, não vou desistir, eu quero aquilo, o meu foco é aqui, então vamos focar aqui, ó. Né? Então vamos fazer aqui para a gente chegar lá. Senão a gente não consegue chegar naquele ponto. Então isso assim ajuda bastante a gente mostrar isso para o paciente, ó. Sempre quando quer desistir, quando ele quer meio que recuar, tá desanimado, olha o nosso foco. Só quer chegar lá, então vamos embora. Então isso assim, acho que tem ajudado muito, muito. Hoje mesmo eu até atendi essa paciente hoje mesmo, acabei de chegar de lá, né? E ela lembra, sabe? Nossa, eu tava tão mal, né? E tudo. Eu falei, vai viajar logo, logo. Tá melhorando, mas eu tô fazendo terapia para isso mesmo, então bora. Então isso está sendo ótimo, está sendo excelente. Incentivo, né? Aham. Aí fica aquela cenourinha lá, ó, Ó, viagem. viagem, é isso aí. Que Muito, maravilha, Camila. Que bom, isso é muito bom, isso é muito, muito bom mesmo. Que bom que está usando exatamente o que você aprendeu para poder. E é aí, isso aí. continuando, Graças a continuando Deus. nessa linha aí de raciocínio, pensando nesse conteúdo, eu já engatei ali pedindo informação de o que você achou do desafio, pensando agora mais na parte teórica do curso. De forma geral, né? Pensando todo o processo do envelhecimento, as síndromes geriátricas, o que você achou dessa primeira parte em relação. Também pode falar da avaliação, acaba que a avaliação tem a parte prática também dos testes, né? Gravados na parte prática. Me fala um pouquinho o que você acha em relação a essa parte teórica. O que você achou do curso, enfim.
Não, tá ótimo, né? E então, a parte, né, que acho que a execução dos testes, que a gente sente muitas vezes é dificuldade ainda mais quando a gente está à distância, né? É. Então, se você não está ali dentro da sala de aula, então demonstrar isso por vídeo, demonstrar isso, né, com um exemplo de uma pessoa, né, como é realmente o teste aplicado, né? Como é o teste aplicado? Porque às vezes é uma coisa que está no papel e uma coisa você coloca na prática. Então, quando você vê uma pessoa colocando isso na prática, ele consegue sanar algumas dúvidas em relação, né? Peraí, mas qual que vai ser agora? E será que é encostado? Será que é só mesmo, né, sentado, sem apoio? Então, isso ajuda muito na aplicação. Então, é uma parte que eu mais gostei, né, foi essa parte de mostrar os testes. Isso aí ajudou bastante, porque eu tive dificuldade de algum teste, acho que foi o Uhum. BR, que ele é muito grande, né? É. Depois eu vi que ele foi melhorando. Então, em pé, sentado, passa uma cadeira para outra. Então, a gente, por exemplo, como é que tem que se posicionar da cadeira? Né? Como é a altura ali? Como é que tem que ser posicionado? Então, isso ajudou bastante. Aí, de novo, eu pergunto sempre, né? Viu que não é um bicho de 7 cabeças? É isso aí. E tem coisa que você consegue responder até antes do teste mesmo, né? Opa, eu já vi ela fazendo isso aqui, então isso aqui já posso pular e eu sei qual que é. Então não precisa nem fazer a pergunta para ela. Então você já sabe pontuar aquilo, né? É Exato. aquela questão de o paciente chegar, né, ali está na residência, mas ele chegar no consultório, você já observa, avaliar ele dentro da entrada. Abriu a Isso, porta, entrou, você começa a avaliar. isso aí. Aí eu falei da prática, os testes você acabou já mencionando que os testes os vídeos de prática ali já ajudam bastante, né? E com relação às aulas de gestão, o que que você achou em relação a isso também? Qual o seu comentário sobre o conteúdo de gestão, gestão financeira, enfim, o que que você tem para falar sobre isso? Te Sim, ajudou? muito bom. Eu achei ótimo, né? Eu já tenho até, já vi um tempo atrás, já estudando um pouco sobre gestão, né? Estava só precisando colocar em prática a questão de documentos. Já até vi lá, já até comprei o kit, né? Documentos, gostei bastante, Oh, né? meu E Deus! eu tô assim, eu tô naquela fase assim, tipo assim, ó, já posso começar a implementar, né? Mas eu quero chegar tudo junto, né, com rede social, né, com documentação toda. Uma coisa certa, os próximos pacientes vão estar com documentação. Né? Esses que estão aqui agora já acostumaram comigo, então, assim, eu acho que não é necessário implementar isso, pedir para assinar, né, para ler documento, porque já estão acostumados comigo, já estão há mais de 6 meses comigo. Então, Uhum. mais os próximos, já vou usar documentação, já vou, estou evoluindo cada dia, né? Vamos, Sim. comecei a evoluir com as avaliações, que eu não fazia antes, fazia uma básica, avaliação básica mesmo, né? Já comecei a implementar vários testes para idosos, mesmo específico, e estou indo implementando aos pouquinhos, né? E daqui a pouco já vou ver o marketing, né? A questão da sua marca, né? Você criar a sua marca, a sua identidade. A educação financeira é ótima, né? Que eu falei, já vim estudando um pouco sobre isso, né? Como você fazer, né? Você se organizar para gastos, né? Tirar ali o seu lucro, tirar ali o custo, né? Das coisas, o valor tem que estar embutido ali, né? Você Organizar colabora? esse processo, organizar o processo, né? O que Isso. entra, o que sai, qual foi o custo, então isso ajuda bastante. Achei ótimo, né? E assim, para quem nunca leu, para quem nunca pensou em gestão, e o curso assim, ele dá uma ótima já entrada, né? Tipo assim, ele começa já, né, não adianta você, né? Porque às vezes porque às vezes a pessoa atende e não sabe para onde está indo dinheiro, né? Não tem essa organização. Peraí, eu preciso melhorar isso aqui, eu vou investir um tanto por cento do valor de um atendimento nisso aqui, né? Saber separar isso tudo. Eu acho super importante. Gosto, né? Já vinha praticando isso na minha vida financeira mesmo, né? Pessoal, de tirar ali 60%, 30%, 20% para isso, né? Que é uma organização. E é ótimo. Isso. Tá ótimo o conteúdo. Maravilha, fico muito feliz. E, bom, perguntando sobre agora questão de tempo, né? Que tempo é escasso para todo mundo, a gente sabe disso, ainda mais agora que, na verdade, você trabalha no hospital, mas você tem 2 empregos. Você É tanto verdade. trabalha no hospital como você é autônomo. Então, o tempo é uma coisa que é muito delicado.
E você chegou a pensar que você não teria tempo para colocar o estudo em dia e também colocar em prática o curso? Como foi isso para você? Não, não, foi até tranquilo, que assim, graças a Deus eu tô com tempo até mais tranquilo, né, esses últimos meses. Então, assim, graças a Deus, eu tive tempo suficiente para ler e colocar em prática. O tempo não foi o meu problema, que eu tinha bastante, mas eu me organizando pela semana, eu conseguia todo dia ali parar, ler, né, reler o teste, então, ouvi várias vezes, né, para tirar dúvida. Quando eu chegava próximo das avaliações, opa, deixa eu lá de novo, porque quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, né? Mas, assim, em relação ao tempo, eu acho que tá bom o tempo. Foi bom o tempo. Eu lembro que você falou que você tem 3 anos de formado, enfim. Sim. E aí, você acha que valeu a pena entrar no curso da FIP, ou seja, da fisioterapia para pessoa idosa, com esse tempo de formado? Você acha que valeu a pena entrar nesse tempo exato? Claro. Não, eu entraria até Dezembro. antes. Eu entraria até antes. Né? Se eu tivesse conhecido ele bem antes, eu teria entrado antes. Né? Então, assim, tinha. Aí, esses pacientes que apareceram para mim já vinham implementando isso, né? Então, assim, praticamente tem 2 pacientes que eu aprendi, eu comecei a atender eles antes, daí depois eu falei, opa, eu sentia dificuldade, assim, né? Peraí, eu tenho que oferecer para esse paciente realmente o que é específico para ele. Não adianta eu implementar um teste que é feito a uma pessoa que, né, tem, assim, uma saúde diferente mesmo do idoso, né? Uma limitação diferente que o idoso tem. Então, assim, ficava difícil, né? Como é que eu vou implementar um teste, né, que eu acho que eu não tinha essa, como fala, o corte para essas pessoas idosas. Eu estava mais acostumado com outros tipos de corte, tipo o TUG. Não Aham, é, é outro corte, né? Então, assim, é um estudo mais voltado para o idoso. E alguns outros testes que eu tinha era mais realmente para pessoas mesmo, né, mais novas. sim. Então, isso deu um direcionamento para a pessoa idosa. Eu acho que o que eu teria dificuldade um pouco de colocar isso em prática, entendeu? Bacana. Muito obrigada, obrigada. E continuando aqui, né, a gente sempre tem muitos desafios na vida, né? Não tem jeito, a gente vem aqui, independente do que a gente acredita, a gente vem aqui para a Terra e a gente vai enfrentar alguns desafios, né? E aí, pensando nesses desafios que eu acredito que você já tenha passado na vida, eu também acredito que você tenha recebido apoios de familiares e amigos, e que você também não tenha recebido apoio de familiares e de amigos, né? E Sim. você chegou a não receber algum apoio sobre o curso da FIP de alguém? Quando você chegou a querer investir, alguém falou: ah, não investe nisso, não. Não, não, graças Não a Deus fala. não. E também eu também não deixo as pessoas me levarem por isso. Eu avalio, né? Eu sou uma pessoa muito pé atrás. Eu vou falar a verdade no início, eu queria até desistir do curso, né? Oh, No fale mais. início, eu quis até desistir do curso. Graças a Deus que eu não desisti, Que né? maravilha. Que como eu estava no início, ainda não tinha entrado ali, não tinha feito assim bem as coisas, ainda estava bem no início, né? Que você foi liberando aos pouquinhos. Sim. Daí eu fiz o conteúdo, né? Fui lá, fiz o conteúdo, o que tinha já disponível. Aí depois eu fiquei pensando, aí eu perdi a data. Eu falei, não, quer dizer, acho que eu fiquei parado o período, eu fiz o conteúdo, assisti as aulas, falei, não, até aí tudo bem, né? Mas aí acontece, aí eu fui, tentei até cancelar o curso, mas já tinha passado a data. Eu falei, bom, como eu já estou no curso já, eu vou dedicar. Vou fazer Isso aí. valer a pena. Vou fazer valer a pena. Então, quando veio a Água para mim, foi assim, foi o meu assim, opa, graças a Deus. Que Falar, maravilha. Renata, falar a verdade, assim, se eu não tivesse conhecido, né, esse tipo de avaliação, esses testes, eu não sei como eu estaria hoje. Que hoje eu consigo ter uma visão melhor e foi assim, foi primordial para eu decidir com o que eu quero trabalhar. Entendeu? Eu gosto muito de terapia intensiva, eu trabalho no hospital, mas como eu te falei, foi na mentoria. Mas o meu foco não é só ficar dentro de UTI, Sim, né? Porque uma hora cansa, você ficar dentro de uma terapia intensiva, né? Uma hora cansa, tem vida lá fora, sim. né? Então, assim, eu queria ter ali, né? Como eu colocar meus ovos em outra cesta também,
Isso Não mesmo. ficar só dependendo de terapia intensiva, porque chega um momento que a gente cansa, né, da rotina dentro da terapia intensiva. E é muito E eu puxado, né? pensei, como é que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, bom, a maioria dos pacientes que saem de dentro da terapia intensiva ou do hospital, eles saem com alguma disfunção. Ainda mais se for hospitais particulares, que o plano quer mandar embora, o hospital quer rotatividade. É. Mas muitas vezes a gente não manda o paciente realmente, ou algum ponto do tratamento desse paciente no hospital, né, que sempre vem acontecer, né? Então, se não houve uma continuidade e tudo, e manda o paciente. Às vezes chega muito debilitado, por questões mesmo de saúde, por tempo de internação. Então, Uhum. assim, foi que eu, né, falei assim, ó, bom, tem que correr atrás disso aqui então, de atender, né? Então isso foi assim, foi muito bom, porque quando eu comecei a entender um pouco ali da pessoa idosa, os 7Is, falei, pô, 7Is, né? Que aí eu comecei, opa, peraí, isso aqui tá muito envolvido lá nos planos, a gente vê muito isso, né? E vai para casa, né? Continua o processo. Então, isso foi assim, eu me agarrei nisso, sabe? Falei, opa, peraí, vamos focar nisso aqui. Aí veio a avaliação, e a avaliação me ajudou em muito nas minhas condutas com o paciente. Isso aí foi assim, graças a Deus que eu, não, que eu já tinha passado da data, porque aí eu falei, agora eu vou estudar, né? Porque agora eu vou estudar. E assim, não me vejam agora atendendo paciente sem fazer uma avaliação mais minuciosa, principalmente o paciente idoso, né? Que é uma avaliação multidimensional, né? É Então, isso. realmente, aí a fisioterapia é uma fisioterapia intervencionista mesmo, né? Convencional. Né? Eu considero assim, uma fisioterapia de intervenção, não convencional. Porque Isso mesmo. convencional tem muitos, né? Mas quando você vai lá e intervém no problema, não tem por que não dar resultado, tem resultado. Tem resultado. Exatamente isso. E são as melhores, mas você sabe, cara, você falou uma coisa tão bonita, porque são as melhores histórias, são aquelas que as pessoas falam assim, eu pensei em desistir. Você sabe que tem É, uma outra aluna que ela chegou para mim e falou assim, ela chegou para mim e falou, Renata, eu tô pensando em desistir. Só que ela chegou para mim, e aí eu virei para ela e falei assim, calma, o que que eu posso fazer para você não desistir? Porque se você chegar para mim e falar, cara, eu não aguento, eu não posso, eu vou desistir, eu vou cumprir, honrar com a minha palavra de liberar você, como eu falo sempre, né? Lá, quando eu estou fazendo lançamento, abertura de turma, eu sempre deixo claro para a pessoa, você tem 30 dias para sair, você não precisa falar nada, você só sai. Mas eu tentei, eu falei, cara, o que que eu posso fazer por você para você não sair? E aí ela, tá, eu vou tentar ficar mais um tempo, eu vou tentar ficar mais um tempo. E aí ela ficou. E aí, recentemente, ela virou para mim e falou assim, Renata, ainda bem que você não deixou eu sair, cara. Ela, Renata, muito obrigada por você não ter deixado eu sair. não, mas é assim, é engraçado, né? Deus ele faz as coisas de uma maneira. Eu entrei, sabe, vamos fazer o curso só para ter mais ou menos a média aqui. Como é que eu vou atender esse idoso? Aí começou, porque no início vem a teoria. E nem sempre a gente está ali com aquela disposição para escutar, para pensar. Deixa eu te falar, eu já vi umas 3 vezes sobre o IS, né? Sobre. As Então, 7 assim, síndrome eu creio que se me geriátrica. perguntar hoje, eu falo 5 ex da geriatria, da síndrome geriátrica. Eu sei falar e explicar, né? Uhum. Então tem muita gente, fisioterapeuta, que não sabe sobre isso, né? Não Exato. sabe. Então, assim, eu lembro, foi engraçado, que eu acho que cheguei a falar com o seu suporte, né? Ah, Uhum. eu queria desistir, não poder mais, mas é financeiro, eu sei lá. Eu falei, não, é financeiro. O Eu acho que eu tava. suporte sempre vai perguntar, mas É financeiro. Aí só, então você entra em contato tal e tal, vai cancelar, né? isso. Aí depois tive outra resposta, não, que passou já, passou um dia. Eu falei, poxa. Mas graças a Deus que passou, porque mudou o meu jeito de abordar esses tipos de paciente. E todo conteúdo que você manda lá, eu consumo ele. Que Né? maravilha! A água eu já vi umas 2 vezes, né? Tem engraçado, a gente escutar a gente próprio, né? A escuta a colega que veio antes, né? Eu fico observando, né? Já escutei umas 2 vezes a água novamente, fica gravado lá, né? Uhum. Então, assim, nossa, que bom que hoje eu pego tá bem aqui nas minhas folhas, Isso né? aí. E vendo tudo, eu fico com as avaliações, fico comparando. Então, assim, graças Assista, a Deus. assista também agora uma dica.
assista o do desafio que a gente fez agora. Assista pelo menos o do sábado agora, que foi Eu queria o até do caso participar, só que eu clínico. estava em viagem. Aí eu falei, poxa, porque é bom escutar, porque a gente aprende muito, né? Tenta fazer só o do que foi o caso clínico. Que a Tá. primeira é eu explicando como é que vai funcionar e falando da avaliação. Aham. Assista o segundo, que foi o caso clínico. Vai E lá e foi bom, assista. foi muito bom Rapaz, também. Ah, que foi. legal. Assista lá que você vai gostar. Eu até falei assim, eu vou fazer outra avaliação, mas eu viajei logo, né? Que eu tava assim, meus pais moram em outro estado. Então eu viajei para fazer uma visita a eles e aproveitei e já fiz a avaliação nos meus pais também. Né? Aham. Meu pai tem 68 anos, minha mãe tem 62. E é impressionante que eu falei, nossa, eu vou fazer, porque eu não vou apresentar porque eu já participei, mas eu quero escutar. Né? E quero comparar algumas coisas. Não quero atrapalhar os colegas novos, eu quero que venha a informação para a gente ficar analisando também o que está acontecendo com Mas esses pacientes. Né? E até foi agora, nunca fiz avaliação dos meus pais. Né? Mas assim, eu até avaliei meus pais agora. Aí é muito impressionante. Então, assim, ainda mais cognitivo, gente. Eu falo, gente, é, idoso é uma coisa, né? Eu vi que meus pais apresentavam algumas situações, então hoje eu consegui entender melhor os meus pais em questão do estado deles atuais, sabe? Então eu isso. falei, não, tem que melhorar minha mãe, tem que melhorar meu pai nisso, eu tenho que fazer contato com o médico, né? Conversar, olha, isso, ou incentivar eles a fazer mais, né? Exercício, né? Porque não é fácil. Então, assim, mas assim, nossa, é outro patamar. Que maravilha. Não, e você está falando aí, e aí isso já me pega para lembrar da seguinte questão. Você veio do mundo do hospital, então você viu a necessidade de entender melhor esse público das pessoas idosas. É, você não tinha a visão da gerontologia, certo? Antes. Como é que foi entrar no mundo da gerontologia, ver a importância? E aí, você acha que te ajudou muito a entrar nesse mundo? Nossa, hoje é engraçado, porque assim, a gente no hospital, você entendeu, idoso, tadinho, eles são bastante esforçados, né? São bastante esforçados. Mas, assim, o fisioterapeuta tem que ter a visão, não adianta. O paciente, nem que seja ali um pouquinho, entendeu? Tipo assim, olha, para você atender no hospital, você tem que pelo menos fazer essa matéria e fazer bem feita, porque a maioria do nosso público é esse. Né? Então, assim, que a família faz uma pressão tão grande nessa situação do interno, não, tu tem que melhorar, tu tem que melhorar. Então, tadinho, às vezes os pacientes é uma condição dele. Tem que ser trabalhado, com o tempo vai melhorar. Né? A gente vê uma pressão da familiar, às vezes o profissional mesmo, né? Ah, faz algum tipo de procedimento, mas assim, não é específico para aquela pessoa idosa. Né? É aquela coisa. Ele está acostumado com a pessoa mais nova. Às vezes os testes, a referência que ele tem de teste, de aplicações de questionário, são de pessoas assim, tem mais novas. Então ele tem que ter ali um pouco ali né, sensibilidade em relação a uma pessoa idosa. Peraí, ele é uma pessoa idosa, então eu tenho que, né, não posso levar, eu tenho que aplicar esse teste, mas voltado para ele. Então é uma coisa que eu não vejo muito no hospital isso, sabe? Então, assim, existe. Infelizmente, no hospital não tem aquele pessoal, olha, aqui é a ala de gerontologia. Não tem. Ah, lá atende adulto, atende criança, tudo junto. Então, assim, Entendo. você tem que ter pelo menos uma luz, né? Uma base para você atender esse público, né? De pessoas idosas. Mas, assim, eu acho excelente. Hoje eu consigo. A minha abordagem esse paciente hoje é melhor. Até mesmo dentro do hospital é melhor, né? Tá Então, dentro hoje do... tipo, eu trabalho assim no pronto atendimento, né? Às vezes o paciente entrou com desidratado, ou sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, e tá acontecendo. Eu pergunto, tá quantos dias deitado? Tá 2 dias aí. Eu falei, peraí. Mas ninguém levantou, não sai, não vai fazer nada. Não, peraí, vamos sentar pelo menos para estimular, para ele, porque senão só vai ser daqui, vai ser na cadeira de rodas, vai sair andando, entrando andando. O prévio dele era andando, então peraí, não pode sair pior que isso. Vamos estimular, vamos tirar, vamos, né, incentivar ali um exercício físico, né, avaliar o cognitivo, até mesmo a aplicação, né, do Minimento para saber a orientação do paciente é importantíssimo, é top. Eu acho que me ajudou muito. Eu creio que outros profissionais que trabalham no hospital, se tiver um pouco dessa base, com certeza ele vai poder entregar melhor para esses pacientes. Bacana, muito bacana.
Obrigada. Você teve alguma resistência por ser curso online ou para você isso foi tranquilo também? Nenhuma resistência. Graças a Deus, sim, nenhuma. Eu, por um lado, a gente sente um pouco, assim, é o que a gente vê costume muito presencial, né? Mas a Bom, pandemia nos ensinou muito a lidar com a distância, uhum, né? Então, assim, é uma questão, você tem que ter foco, né? é, Você não pode ler uma semana, daqui a uma semana você vai ler de novo. Então, assim, eu acho que existe disciplina e dedicação. Acho que o principal é isso, entendeu? Você tá no conforto do celular, você pode beber lá só quando você quiser, você pode dar uma paradinha quando você quiser, você não precisa pedir o professor permissão para se retirar, não atrapalhar nenhum aluno. Você está sentado na sua cadeira, no seu escritório tranquilo. Eu acho que o seu nível de atenção até melhora, mas é o que? Dedicação, né? E ter aquele compromisso de realmente querer aprender e sentar ali e estudar, né? é. Mas é como se fosse uma sala de aula, né? Uhum. Se quiser fazer a pergunta, eu tenho que colocar lá e depois ser respondido, ou senão, né, conversar contigo. Mas, assim, eu não vejo, assim, eu não tive dificuldade nenhuma em relação ao online. Show de bola. Eu lembro também que você me disse que gostou tanto do tema que você partiu para uma pós, não foi? É isso Para aí, pós de foi gerontologia. E aí, como é gerontologia. que tá? Como é que tá hoje em relação a ter feito o meu curso? Tá hoje na pós? Como é que você está se sentindo? É engraçado que às vezes eu fico assim, ó, tomara que chegue nessa parte que fala sobre o Moca, que isso aqui eu vou até passar rapidinho, vou colocar velocidade 2, porque isso aqui eu já entendi bastante. Ó, testes, né? Então eu tô assim, ó, quando chegar no teste, né, vai falar sobre os testes, isso vai ser já meio caminho andado. Com certeza, 50% já está aqui na veia. Então, o que vier ali vai vir para complementar, né? Vai vir cada vez mais para complementar mais ainda, né? E o entendimento vai melhorar mais ainda também. Então, você vai apurando mais o seu entendimento, né? Você deu uma prévia ali, né? A gente não sabe se, eu não sei se o quanto eles vão aprofundar ou não aprofundar, mas já tem ali, né, a visão do que se trata os testes. Então, é para até parar, pensar, nossa, peraí, não vou ter esse problema tanto porque já estou conhecendo aqui. Então, isso ajuda até na hora da prova, você responder questões mais específicas, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E até agora tá conseguindo manter aí, tá tudo bem. Graças a Deus. Até agora, já passei lá, né, pelos IS já, né, e foi tranquilo, graças a Deus. Até mesmo os pré, né, e tem umas provas que a gente faz, pré-conhecimento, né, que você Sei. tem sido até muito bem nelas, né, e a prova também, graças a Deus, tem saído muito bem as questões lá. Uau, arrasou nas provas já? Menino! Tem os módulos, né, vão fazendo os módulos, vai eliminando, mas assim, como eu já fiz tô fazendo o curso com você, então isso já me. Não, peraí, isso aqui Já já, sabe. já, já sei sobre isso. Isso aqui tá fácil, Eita, né? ferro, não sabia. Isso aqui tá mais tranquilo. Então isso ajuda bastante. Quando eu faço ali o pré, né? O Entendi. pré-teste. Tem Opa, um isso pré... aqui eu já vi. Tem um pré-teste, né? Depois tem o conteúdo e depois tem a prova, né? De cada módulo. Sei. Então isso já ajuda. No pré-teste eu faço, opa, tô bem, fui bem no pré-teste aqui. Né? Poxa, Opa, já escutei sobre isso aqui. Então, peraí, isso aqui eu aprendi já. Então, porque eu acho que eles fazem um pré-teste, né, para saber qual que é o nível ali antes de fazer o módulo, e depois entendi. faz a prova, né, para ver como é que vai sair na prova. Então, sim, nos pré-testes eu vi que já aborda alguns assuntos, já respondo ali, então já ajuda bastante. Maravilha, hein? Bom, a gente está caminhando para o fim já. Comumente, a gente sai da faculdade sempre, lógico, pensando, o ideal é que a gente sempre pense em evolução contínua, ou seja, a gente sempre vai continuar aprendendo, sempre continuar evoluindo. O certo é esse, e se a gente parar, infelizmente, a gente fica para trás. Isso. Então, e sendo que a gente sai da faculdade pensando, às vezes, muito em técnicas, né? Em evoluir em Uhum. técnica, e às vezes pouco em avaliação, pouco em raciocínio clínico. Como é que foi esse pensamento para você? Aí a gente viu aqui que você falou bastante que pensar na avaliação te agregou muito, mas como é que foi isso para você? Você chegou a pensar em investir mais no curso de técnica e não na avaliação, mas acabou indo para a avaliação? Como é que foi isso para você? Primeiro, né, para colocar a técnica, tem que ter uma avaliação, né?
eu prezo muito pelo fundamento, sabe? Então, assim, às vezes, né, repetir uma coisa, qualquer um faz. Qualquer um pega uma técnica, vai lá e aplica. Mas a fundamentação é muito importante, porque senão você aplica a técnica errada, ou aplica a técnica no momento, né, que não é apropriado, ou a técnica que não é para aquilo ali. Né? Eu acho, não tem que eu acho, tem que fazer o que é correto. Então, eu prezo muito pelo fundamento. Né? O fundamento é importante. Eu sou muito por quê. Bom, você tem que fazer isso aqui por quê? Para quê? Né? E quando? Né? Boa. Então eu vejo muito essa questão, né? Eu me incomoda, eu falo, mas se eu estou fazendo isso aqui por fazer, né? Pode ser que eu faça alguma coisa e venha prejudicar. Então tem que saber, né? Para quê, por quê e quando fazer. Então eu prezo bastante pela teoria, assim, pelo conteúdo antes. Show de bola, perfeito, muito bom. E só para a gente finalizar, se eu te perguntar assim, para quem é o curso, você me responderia, consegue pensar para quem é o curso da FIP? O curso da FIP, ele é para, primeiramente, né, para todo o profissional que vai atender, né, qualquer pessoa idosa. Não importa se ele está no âmbito hospitalar ou está numa clínica, né? Então, o hospitalar ele é importantíssimo. Eu acho que a maioria dos nossos pacientes no hospital são idosos. Uhum. Então, assim, em geral, acho que grande parte dos profissionais, né, tem que ter pelo menos a base, né, sobre a pessoa idosa e como abordar esse tipo de pacientes. Para quem, né? Eu Aham, acho que qualquer pessoa que atende pessoas idosas, qualquer um. Então, cobertura assim, gratuita. principalmente, né, quando se trata, né, o atendimento. Então, acho que não pode, mas em maneira geral, todos têm que abordar, porque uma hora ou outra você vai atender uma pessoa idosa. Né? Estou na clínica, é uma ortopedia, é uma traumaortopedia, pessoa idosa. Então, Uhum. às vezes, você tem que avaliar o paciente como um todo, você não pode avaliar só o problema dele. Então, você tem que avaliar ele como um todo, não tem como você tratar só a perna. Porque É. se você tratar a perna, se o cognitivo não está bom, ele vai cair, ele vai pisar a falsa, ele não vai saber executar a função executiva, né, de como pisar. Então, isso, né, você tem que rastrear isso, né? Opa, peraí, como é a função executiva? Não adianta ele manda fazer uma coisa se ele não entende o que eu peço. Então, isso é bem geral. Acho que todo mundo, né, que atende essa pessoa, esse público idoso, ele tem que ter pelo menos ali uma base sobre isso. Perfeito, muito obrigada. Olha, Samuel, mais Ah, uma vez, obrigada pelo seu tempo de novo para essa eu que entrevista. agradeço. E mais uma vez, obrigada aí por não ter desistido. Eu não sabia dessa Ah, história, mas eu fiquei feliz em saber dessa história. foi bom, foi muito bom. E assim, antes de ter perguntado isso, eu falei, gente, graças a Deus que eu fiquei. Eu fiquei, já passou da data. Vou fazer. Né? Aí fui fazendo, e assim, nossa, foi assim, demais. Para mim foi assim, uma baita de conhecimento que eu adquiri, que eu falei assim, gente, não tem como agora eu atender. Se eu atender um idoso e não fizer uma avaliação dele, eu vou estar sendo muito negligente. Né? Então, assim, eu tenho que realmente saber o que, né, como é que é a abordagem, o que tá precisando ali. Né? Então, isso ajudou bastante. A minha visão era uma visão mais assim de conhecer a Bartel, né? Então, eu trabalhava mais em cima da Bartel ali, né? Aham. Do que o paciente pode fazer, da atividade de vida diária e atividade, né, instrumental. Então, eu trabalhava mais em cima disso, a função dele ali e tudo. Mas quando vai para a parte rastrear a depressão, rastrear a ansiedade, fazer o teste com o Minimento, o MOCA, isso eu não fazia, né? Então, colocava o paciente algo orientado, né? Algo orientado, né? E não sabia, opa, o que ele está, onde é que está escorregando aqui? Né? Vamos Uhum. trabalhar isso aqui então, vamos ajudar, vamos trabalhar isso em conjunto. Então, isso foi assim, top e com certeza eu tenho assim aprendido muito. E até mesmo, eu estava pensando hoje, eu acho que foi hoje mesmo, né? Eu já tinha visto já, semana, foi que dia que foi semana passada agora acho que foi o último dia do kit documento, né? E assim, eu nunca comprei kit documento em nenhum lugar nenhum, mas eu estava procurando, né? Ah, Como é que eu vou fazer documento assim? Como é que eu posso fazer
um relatório, um comparecimento, isso tudo. E eu sempre via, né? Quando você pesquisa esse Instagram te manda um bocado de coisa. Manda Sim. um bocado de informação. Ah, kit documento, tal. Mas assim, eu abro lá, vejo que documento é esse aqui, tal, 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 tal. E eu falei, pô, não sei como é que é. Mas o seu é especial, porque você realmente, assim, é um documento voltado, né? E tem muito mais do que documento, né? Você tem, no seu kit tem muito mais documento. Foi graças a Deus que eu não comprei nada, Que né? bom. Deixei esperar. Eu fiquei ansioso. Eu falo, eu citei um momento que eu fiquei um pouco ansioso. Poxa, Renato, não lançou o negócio do documento. Até que saiu. Opa, até que Estava fim, caminhando. né? Eu falei assim, pô, ainda não lançou, né? E tava esperando, eu falei, não. Aí, assim, e foi uma surpresa para mim que tem bastante coisa lá, né? E assim, tá me, com certeza, muita coisa ali eu vou começar a implementar já nos próximos meses. Os próximos pacientes que vierem, eu já vou começar a implementar bastante coisa ali. Isso aí. Você vai sim, tenho certeza disso. Você já implementou muita coisa, então agora é só mais um passo. Ou pode cada vez mais melhorar. Isso aí, isso aí. Tem que melhorar cada dia. Porque assim, eu sou muito, não sei se é pé no chão, alguma coisa assim, né? Que eu tô querendo, tô doido de implementar, mas assim, poxa, eu quero fazer isso quando acabar a pós-graduação. Né? A Ah, pós-graduação ainda tá um pouco longe de acabar, mas eu assim, não, deixa eu me preparar aos pouquinhos, deixa eu jogar nas coisas devagarzinho, porque aí vamos, né, vamos, chega tudo junto. não, nada disso. Você já tem know-how aí para começar a montar essa marca, porque você já está na área da gerontologia. Então, nada de esperar Tá bom. após, não. Vai botar Então em tá jóia. prática. Tá bom? Tá Então, mais jóia, uma Renata. vez, muito obrigada. E agora eu quero ver você botando em prática a marca para, ó, deslanchar com tudo. Tá jóia, pode deixar. Muito obrigado Beleza? aí pela força, muito obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento, Imagina, que né? isso. E a gente percebe quão bom profissional você é e que você está passando isso para muitos. Tenho certeza que você está assim, jogando uma luz no fim do túnel ou na escuridão de muitos profissionais, né? E isso é tão bom, né? Porque, né, você atende pacientes, É, mas além de atender paciente, você ajuda outros profissionais, né, a atender melhor esses pacientes. E isso, acho que isso não tenho certeza que isso cresce, né? O paciente ganha, a fisioterapia ganha com isso, porque aí a gente cresce, como fala, a gente cresce a nossa profissão, né? Engrandece ela, né? E a gente fica reconhecido. Isso é muito bom. esse é o propósito. É fazer com que a Isso fisioterapia aí, seja reconhecida. E o paciente também, reconhecido. a E só é gente. reconhecida fazendo um bom trabalho. Isso aí. Mas a gente vai É, conseguir. Obrigada, tá, Camila. João? Obrigada mesmo. Fico Eu que muito grata agradeço. por você ter captado essa informação desse propósito. Obrigada mesmo. Significa que eu estou Obrigado, um abraço no conseguindo. Lucas. Pode deixar. Isso Valeu. aí. Valeu, Tá Samuel. jóia, Muito então. obrigada, Muito viu? obrigado, Renato. Um abraço, Beijo, tudo de tchau, tchau, bom. abraço, até. Beijo.